Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre como avaliar a rentabilidade no confinamento. Por que avaliar a rentabilidade é importante para aumentar o lucro, para trazer mais retorno dentro do confinamento. Então, quando a gente fala em rentabilidade, em avaliação de rentabilidade, dentro de qualquer operação, o confinamento é só uma delas, necessariamente eu estou falando de uma comparação. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre uma comparação. Por quê? Se eu quero saber se eu estou indo bem ou não na minha atividade, se eu estou sendo capaz de ter uma boa rentabilidade, eu vou necessariamente comparar com alguma coisa, com alguém. E não sei como você tem feito essa comparação aí dentro do seu confinamento, mas o fato é que, muitas vezes, a gente compara com o vizinho, ou a gente compara com outras operações. Então, se eu tenho boi hoje, se eu faço o ciclo completo, ou então se eu faço só engorda e eu quero melhorar o meu resultado, eu começo a me comparar muitas vezes com o meu vizinho, ou então com outras possibilidades de retorno de capital investido dentro do espaço de terra que eu tenho. E isso é importante, é necessário, na verdade é natural, a gente vai fazer essa comparação. Mesmo que eu te diga uma coisa diferente disso, você vai comparar sim o seu resultado com o resultado de alguém que está próximo de você, com o resultado que você sabe que é bom. E necessariamente essa forma não é a melhor forma. Por quê? Se eu estou começando uma operação, ou se eu já estou na operação há muitos anos, isso significa que eu tenho que me comparar comigo mesmo. Eu tenho que comparar o meu resultado com o passar dos anos. Se eu estou começando agora e não sou do boi, porque se você é do boi, você conhece boi, você entende muito bem, você consegue olhar os animais, ler o que está acontecendo no confinamento. Mas se você não é do boi, você vai precisar de um tempo, de alguma orientação mais importante, mais específica, para conseguir saber se o rumo está indo, se o confinamento está indo para o rumo certo ou não. Então, essa primeira parte, que é para a gente aterrissar aqui as nossas expectativas, né, de rentabilidade, de retorno dentro da operação de engorda, ela pressupõe que você se compare com o decorrer dos anos, né? E aí, eu sempre gosto de falar o seguinte: hoje, a gente tem que fazer o que gosta, porque qualquer operação, qualquer atividade econômica, ela está difícil, está mais difícil. O cenário, o mundo que a gente está inserido muda demais, e a gente teve uma mudança importante agora nos anos anteriores aqui a esse. Nós estamos falando hoje no ano de 2022. Então, fazer o que gosta é o primeiro passo, porque vai ter desafio, vai ter dificuldade. E aí, se você não tem vocação para engorda, se você não tem essa disponibilidade de estar ali perto, de acompanhar, ou não tem uma boa equipe que faça isso para você, muitas vezes a tua equipe é que vai fazer isso, você vai só ser o investidor. Mas se você não tem essa vocação para o boi, essa vocação para a terra, então talvez realmente arrendar a fazenda seja uma boa opção. E talvez até diversificação de investimentos seja uma melhor opção que essa. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar assim, olha, eu tenho alguns números aqui no meu confinamento, eu estou começando a medir os números, ou eu já tenho números há muito tempo dentro do meu confinamento, e eu quero saber se esses números são realmente bons ou se eles podem ser melhores. De cara, eu já vou falar que eu não acredito em nenhuma situação que não possa melhorar um pouco, porque se a gente pressupõe que hoje a gente já faz o perfeito e não tem espaço para melhorar, a gente cai num espaço muito complicado e que esse espaço, se não tem mais para onde crescer, normalmente ele começa a diminuir. Então, sempre tem alguma coisa, algum ganho marginal que você tem que buscar, que você tem que procurar, que você tem que atingir dentro do confinamento. Bom, vamos lá então. Antes de falar um exemplo, inclusive eu vou trazer aqui hoje um exemplo de um confinador que nos procurou nas nossas redes sociais e que mostrou os resultados dele e falou assim, Marcelo, isso é bom ou isso é ruim? Me fala um pouco aí, até me chamou, né? Professor, me fala um pouco aí, isso é bom ou isso é ruim? Então, antes de entrar nesse exemplo propriamente dito, eu queria falar o seguinte, o que pode mudar de um ano para o outro? Eu preciso dizer isso a você. Vamos comparar aqui um boi ou um confinamento com um carro. Vamos comparar com um carro, com uma situação de um motor. Então, o que pode mudar? Primeira coisa, o combustível que entra dentro desse carro. Quando eu falo em combustível, é a comida, é a dieta.
é o que você está colocando no coxo. Então, o tipo de comida pode mudar de um ano para o outro, isso é muito importante. A maneira como esse combustível chega dentro lá para ter a explosão do motor, né? Então, a distribuição dessa comida, desse trato, também pode mudar. A qualidade desse combustível também pode chegar, porque gasolina é gasolina, álcool é álcool, mas tem vários tipos, ou melhor, coisas que podem acontecer no meio do caminho antes desse combustível chegar dentro do motor do boi. Então, eu posso ter uma mudança no combustível e eu posso ter uma mudança no motor também, que é o boi. Motor que não está funcionando direito por várias razões. E aí vem tudo que envolve o confinamento na parte de manejo, condições ambientais, ambiência desses animais dentro dos currais, dentro das baias de confinamento. Isso é muito importante mesmo. Então, se eu estou buscando lucro, eu estou falando primeiro em combustível, como esse combustível chega dentro do motor, depois como é que está esse motor. E, finalmente, quem é o piloto desse carro? Quem que está pilotando tudo isso? É você, é a tua equipe. Então, uma outra coisa que pode mudar também, de uma forma importante, é a equipe, é o piloto desse carro. E aí, de repente, o piloto pode acelerar mais, mas se ele não tiver pneu bom, ele vai derrapar na curva. Então, uma dieta muito quente, uma dieta muito boa para um vizinho seu, ou para um amigo seu, ou para as pessoas que você convive, que já trabalham com dietas muito quentes, muito precisas, de repente você não tem ainda a maturidade da equipe para poder aplicar essa dieta. Agora, combustível bom, motor bom, piloto bom, carro bom. Aí, além disso tudo, isso é suficiente para ganhar o campeonato? Não é, porque podem acontecer alguns acidentes, alguns imprevistos do dia a dia. E na nossa atividade, na nossa operação, eu acho que o que mais tem é imprevisto, né? Porque a gente lida com ser vivo, aliás, com milhares de ser vivos ali em baias de confinamento, com muitas toneladas de comida, com comidas que são diferentes, com alimentos, com insumos diferentes, insumos que podem variar durante o ciclo de confinamento. Então, vários imprevistos, eu não vou chamar de acidente, mas vários imprevistos acontecem, além das quebras de equipamento, além das variações, além das intempéries climáticas, as variações do clima, épocas mais difíceis de se conseguir bom resultado com engorda, regiões mais difíceis. Então, nosso sistema, nosso meio de vida, nosso trabalho é complexo. Tudo isso pode acontecer, pode mudar. Agora, então, eu vou trazer um exemplo de um colega nosso, lá do Mato Grosso, que me perguntou o seguinte: Marcelo, como é que é esse resultado? Esse resultado é bom, é médio? O que você me fala disso? Então, eu vou ler aqui os números dele, eram novilhas, 622 animais, o valor da diária dele era R$19,25, eu estou falando só de custo alimentar. Por que eu falo hoje só de custo alimentar? Porque quando a gente precisa colocar o custo operacional na análise de rentabilidade, e isso é muito importante, porque é óbvio que se o meu custo operacional é muito alto, se eu gasto muito para distribuir essa dieta, eu vou ter problema. Mas eu vou falar hoje de custo alimentar, porque quando a gente entra na parte de custo operacional, isso pressupõe que você tenha na ponta do lápis o teu custo de produção. E essa pode não ser a tua realidade hoje. Então você vai ficar sem poder de comparação, sem base de comparação nessa conversa nossa hoje. Então eu vou falar só de custo alimentar, para que você possa ter o seu custo alimentar mais fácil e comparar o que nós estamos falando aqui com o que você tem. Lembrando que o mais correto é você se comparar no decorrer dos anos dos ciclos de engorda na tua propriedade, no teu confinamento. Então, quando eu falo num custo de diária de R$19,25, é caro ou é barato isso? Dentro do que você tem hoje, R$19,25 de custo alimentar, de valor de diária, valor de trato, é caro ou é barato? Talvez alguém já tenha pensado rapidamente: Marcelo, é caro. Ou então, você que talvez seja menor, esteja começando agora, tenha mais dificuldade para comprar matéria-prima, vai virar para mim e falar: Marcelo, é bom ou é barato. Mas, na verdade, esse custo alimentar, só esse número, para você, para mim, hoje não diz nada. Zero. Não é uma informação útil. Porque qual foi a capacidade de ganho de peso desses animais? Ou melhor, qual foi o ganho de peso, qual foi o rendimento de carcaça? Quanto você faturou com esses animais? Qual foi o teu valor de arroba engordada? Então, se eu pegar esses R$19,25
e dizer mais duas informações para vocês. Primeiro, que esses animais entraram com 12,8 arrobas no confinamento, e eles foram entregues com 16 arrobas e meia. Então, a gente foi capaz de botar 3,7 arrobas nesses animais, e nós gastamos 49 dias, e o custo total alimentar desse confinamento foi R$ 933,31. Opa, agora a gente já tem mais informação para começar a pensar, para começar a avaliar essa situação. Então, eu gastei R$ 933 e o meu valor de arroba engordada foi R$ 252, arredondando para R$ 252 a arroba engordada. Eu comprei esses animais por R$ 300, arroba do boi magro. Depois nós vamos falar sobre isso. Talvez você esteja já falando assim, Marcela, onde você comprou esses animais por R$ 300 arroba? Vamos voltar a falar nisso mais para frente. Mas eu vendi, como eram novilhas, eu vendi elas, ou melhor, o meu colega aqui que perguntou isso, vendeu elas a R$ 300 arroba engordada também. Então, ele teve um custo alimentar de R$ 252 e teve um custo de arroba engordada de R$ 300. Desculpa, vendeu por essas arrobas engordadas por R$ 300. Então, se eu produzir 252 e vendi a 300, é um bom número? É um bom número. 252 de custo alimentar hoje é um bom número. Por mais que eu tenda a achar que R$ 19,25 é caro, é uma diária cara, essa dieta foi capaz de me entregar um ganho de peso interessante, porque eu consegui chegar no valor de arroba engordada de R$ 252. Se essa dieta me entrega menos ganho de peso e o meu valor de arroba engordada sobe para 290, 285, e aí eu tenho mais o custo operacional, e se eu calculei esse custo operacional da maneira certa, eu estou considerando a depreciação dos equipamentos que eu uso, ou seja, toda a máquina, toda a caminhonete, todo vagão misturador, pá carregadeira, trator, não só o custo de manutenção desses equipamentos, mas também o custo de depreciação, ou seja, a cada quantos anos eu tenho que repor um equipamento novo desse. Então, a hora que entra um custo de produção calculado da maneira certa, e você tem só um custo alimentar de R$ 290 a arroba engordada, aí a gente já tem uma situação problema. Então, muito importante quando você ouve alguém falar, minha diária, nossa, eu estou gastando R$ 14 no confinamento, a minha diária está R$ 14, só que o ganho de peso está lá embaixo, porque você escolheu alimentos que realmente não foram capazes de te entregar um bom ganho de peso, um bom desempenho. Ou então, um cenário pior que esse, eu comprei alimentos bons, a minha diária está R$19, vamos falar de 18, R$19 a minha diária no confinamento, só o custo alimentar, e mesmo assim chegou lá no final do ciclo e o ganho de peso não foi o que eu esperava. Porque, Marcelo, aqui na minha fazenda, eu estou acostumado a ganhar 1,6 kg e esse ano deu 1,450 kg. E aí? Aí tem um indício de prejuízo na certa. Então, alguma coisa aconteceu diferente. Quando eu vou avaliar resultado, eu vou olhar para trás. E para olhar para trás da forma certa, para poder entender o que potencialmente atrapalhou o meu resultado, eu tenho que ter um bom registro de ocorrência dentro do confinamento, um bom sistema de anotações diárias de tudo que acontece. É muito importante, isso não importa o tamanho que você seja. Talvez você tenha milhares de animais confinados e já tenha um bom sistema. E aí talvez você tenha até maneiras estatísticas de estudar a influência de determinadas ocorrências, como por exemplo intempéries climáticas, no teu resultado. Então, esse é um cenário ideal, mas mesmo quem não tem um sistema, mesmo quem não está ainda nesse nível, é muito importante ter um registro de ocorrência básico, uma planilha básica, para saber quantos dias dentro daquele ciclo você teve realmente um problema de fato. E eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Talvez você que está aqui com a gente hoje já tenha acompanhado aí a Semana Confinamento com Lucro. Talvez você saiba que durante essa semana a gente vai ter início aí a um programa de acompanhamento e um dos pontos muito importantes é isso, é entender qual o teu percentual de acerto aí dentro. Quantos dias, na realidade, você teve ocorrências importantes que afetaram o teu resultado, o teu ganho de peso e qual foi a frequência que isso aconteceu. É muito importante isso, porque
Falando em custo de diária, quando eu volto lá e falo num custo de R$19,25, nesse caso do meu colega aqui lá do Mato Grosso, ele realmente teve um bom resultado, ele conseguiu botar uma arroba engordada de 252, então provavelmente o confinamento dele andou muito bem, muito bacana. E falando em confinamento bom, em confinamento bacana, hoje a gente já tem, por exemplo, propriedades que estão especializadas em não só colocar um bom ganho de peso, em ter repetibilidade de ganho de peso, mas também dietas que entregam, que conseguem colocar um ganho de carcaça importante, animais precoces que são abatidos aí com 12, 14 meses, e aí a gente já está num outro mercado, que é carne de qualidade, aí já o valor da arroba muda completamente. Então, quando você vai analisar um projeto, um resultado, uma análise de rentabilidade de uma operação, é muito importante saber para onde eu vou vender esses animais. E se eu vou vender esses animais para uma boutique de carne, e aí eu vou mandar um abraço aqui para o Alexandre, da HE Prime Farm, que está aqui com a gente hoje, que está entregando esses animais aí, uma carne de qualidade, com excelente acabamento, animais jovens que já são desmamados com excelente peso, que já vêm sendo suplementados a pasto. E quando a gente fala em análise de rentabilidade, no estado de São Paulo, principalmente, onde o custo da terra é muito maior, e com tantas opções de diversificação de investimento, e a gente considera uma precocidade, uma intensificação, na verdade, da produção nesse nível de abater animais de 12 a 14 meses, fica muito mais interessante, os resultados ficam muito mais interessantes, sem falar que essa carne de qualidade precoce, ela tem um valor de arroba muito maior. Talvez essa seja a sua realidade, talvez não. Talvez nós estejamos falando aí talvez você esteja aí com um confinamento de 10 mil animais, e aí são outras variáveis, outros tipos de análise, mas com certeza com 10 mil animais você já tem uma repetibilidade importante, interessante, uma constância, e aí tem outros pontos que sim podem te dar ganhos marginais para melhorar o teu resultado aí dentro do confinamento. Então, quando eu vou avaliar qualquer tipo de operação, você, qualquer um que vá conversar isso com você, Marcelo, esse resultado é bom ou não? Eu tive um valor de arroba engordada de R$252, é bom ou não? É bom, mas me fala uma coisa, quanto você pagou esses animais? E aí, esse é o primeiro ponto que vai interferir positiva ou negativamente na rentabilidade da tua operação. Por quê? Quando eu considero animais que eu estou comprando caro, ou seja, se a gente fosse falar em quilo de peso vivo aí, animais que eu vou pagar R$15 o quilo aí de peso vivo, animais com uma genética superior, necessariamente eu tenho que estar preparado para alimentar esses animais de uma forma completamente diferente, e isso só vai funcionar se lá na frente eu tiver um mercado que vai absorver essa minha produção. Se você quer começar um projeto bacana hoje, tem que pensar em valor de compra, o que eu preciso fazer com esse tipo de animal que eu estou comprando aqui e como ou onde e por quanto eu tenho potencial chance de vender esses animais. E talvez uma boa conversa aí com os canais de comercialização, com os compradores de frigoríficos aí da tua região, entender se tem frigoríficos que pagam bonificações diferentes por tipos de animais diferentes. Esse é o primeiro ponto, talvez, para você começar um projeto. Para quem você vai vender? Porque dependendo de quem você vai vender, vem tudo atrás. O que você vai fazer, o que você vai comprar, e como você vai ganhar dinheiro de verdade com essa operação. Como você vai ser um confinamento moderno. Porque só uma parte aqui, nós estamos vivendo um momento muito importante do nosso país, um momento de crescimento, onde o agronegócio é o motor da nossa economia e vai continuar sendo, graças a Deus, porque a gente tem um potencial muito grande de melhorar a nossa produção, mesmo sem falar em confinamento. Quando eu falo em pasto, o tanto de área de pastagem degradada que tem no Brasil, que tem chance de ser melhor e que vai ser melhor, é enorme. E até muito interessante, muito importante, eu tive a oportunidade de participar de um encontro de uma associação que se chama De Olho no Material Escolar, que está cuidando de como os nossos filhos estão aprendendo sobre o agronegócio no Brasil. Porque se você pegar material escolar da rede pública e mesmo de várias escolas particulares, você vai ver que ainda tem a vaca com machado na boca e a Amazônia pegando fogo. Talvez a Europa queira que as nossas crianças pensem isso, mas nós não queremos.
e inclusive se você não conhece essa associação, De Olho no Material Escolar, vale a pena conhecer no Instagram mesmo. E eu tive a oportunidade de ir numa reunião onde estavam presentes o ex-ministro Roberto Rodrigues e o presidente da Embrapa, que falou de uma forma muito importante, 5 décadas de inovação aí que a Embrapa trouxe para o agronegócio brasileiro, e nessa reunião eu tive a oportunidade de ver e de mais uma vez refletir sobre esse potencial de crescimento que a gente passa agora. Então, se você quer crescer, se você gosta de boi, gosta de carne, gosta de pecuária, gosta de engorde, quer crescer, tem que pensar para quem você vai vender e como você vai comprar esses animais. Fechar o ciclo inteiro, participar de uma pecuária moderna, onde não tem espaço mais para perdas e desperdícios, cada vez mais otimizado, cada vez mais redondo. Então, quando a gente fala em preço de compra, nesse caso aqui do meu colega lá do Mato Grosso, ele comprou por R$300 arroba. Novilhas por R$300 arroba. Mesmo sem ver os animais dele, olhando só os números, e essas novilhas tiveram 1,560 kg de ganho de peso diário, e foram vendidas pelos mesmos R$300, e o valor da arroba engordada foi R$252, então são números que talvez para você sejam um pouco abaixo da tua realidade ou sejam muito melhores que a tua realidade. Porque sem saber, sem ver os animais, novilhas que botaram 1,6 kg, a dieta era boa, porque o custo da diária dele não era barato, era um custo bom. Então a dieta era boa, mas os animais também eram bons, porque se os animais não tivessem potencial de ganho de peso, eles não iam atingir esse 1,560 kg por dia, com bom rendimento de carcaça. Então, animais bons que foram comprados por um valor bom. Isso é fácil? É tranquilo para você hoje conseguir comprar animal bom, com valor bom? Talvez a maioria de vocês que está aqui com a gente hoje vai falar, não, Marcelo, não é bem assim que acontece. Para comprar animal bom tem que pagar mais caro, principalmente aqui no estado de São Paulo. E aí, a procura por animais é um ponto muito importante. E talvez você já compre sempre na mesma fazenda o mesmo padrão de animal que você já conhece, que já é um cruzamento industrial, que já é um meio sangue Angus, um animal com sangue Bonsmar, enfim, algum tipo de genética que você já está adaptado, já compra do mesmo lugar, show de bola, já sabe o que fazer com esses animais, o tipo de trato que você precisa fornecer para eles para chegar no ganho de peso legal no final, tua conta está redonda. Mas talvez você compre dos mesmos lugares, não por tudo isso, mas sim porque é o que você está mais acostumado, é o que está mais fácil, é o que está mais perto. Marcelo, eu tenho tanta coisa para fazer, achar gado é difícil, procurar gado não é minha praia, eu tenho dificuldade, na minha região não tem. Eu ouço muito isso, aqui na minha região não tem. Eu tenho que trazer de fora. Talvez compense trazer de fora. Talvez um pouco mais de frete compense muito. Aí tem um cuidado especial que na recepção desses animais, na aclimatação desses animais, que você tem que saber para não ter muito refúgio de coxo, dependendo do tanto que você for viajar com esses animais, mas cuidado, porque o nosso cérebro, ele é acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, e talvez você tenha a oportunidade de melhorar o tipo de gado que você está comprando, procurando mais. Não é fácil. Aliás, é difícil. A nossa operação é difícil, nada é fácil. Mas precisa saber que esse é um ponto importante que pode melhorar. Então, eu tenho que saber o quanto eu vou pagar e tenho que saber qual é o potencial de ganho de peso desse gado. Existem métodos que já determinam isso com mais precisão, com mais acurácia, como, por exemplo, a avaliação ultrassonográfica de carcaça. É uma inovação. Para muita gente, isso fala assim, Marcelo, outro dia eu inclusive visitei uma fazenda aqui, perto aqui da minha região, sem citar o nome da fazenda, e aí, uma fazenda que entrega carne de qualidade, que produz 4.000 animais por ano. E aí, em algum momento, alguém falou assim, não, mas ultrassom de carcaça é bom, mas não compensa, porque é caro. E talvez você saiba, talvez você não saiba quais são os benefícios de fazer ultrassonografia de carcaça, mas um deles é que você consegue dividir os lotes, por exemplo, de modo que no momento que os animais, que a maior parte dos animais, ou quase todo o lote, vai ficar pronto no mesmo momento, porque o software consegue determinar o potencial de ganho de peso, o número de dias que aquele animal vai demorar para ficar pronto, o percentual de marmoreio, e aí é uma otimização que, imagina você diminuir 10 dias de confinamento,
Pega uma diária de 19, vamos fazer R$20 para facilitar a conta? R$20 vezes 10 dias são R$200 por boi. Você podia estar gastando a menos. R$200 por boi é muito dinheiro. Em 1.000 bois são R$200 mil. E aí, quanto custa uma avaliação ultrassonográfica de carcaça? Eu não sei, mas com certeza não deve ser nem metade disso, muito menos que isso, muito menos que isso. Então, fica atento, você que está em busca de novidade, que já tem um bom padrão de engorda, porque isso é um ponto importante. Você começa a cercar, botar dentro da tua propriedade uma acurácia maior, variação menor, tempo de confinamento mais enxuto, ou seja, vários pontos importantes, mais precisão na sua operação, uma operação mais precisa e, obviamente, com menos perda. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, e aí, quando a gente fala em análise de rentabilidade, tem que pensar em dieta boa para ganho de peso, uma dieta que realmente me entrega mais ganho de peso. Qual que é o melhor tipo de dieta hoje, Marcelo? Você falou esse exemplo, qual era a dieta? Qual o melhor tipo de dieta que a gente pode ter hoje para botar ganho de peso rápido dentro de um confinamento? Olha, depende, porque para te responder isso, eu preciso saber duas coisas, ou melhor, várias coisas, mas de duas áreas diferentes. A primeira delas é quanto custa hoje uma tonelada dos alimentos que você tem mais perto aí da tua casa, os alimentos mais fáceis, mais disponíveis. Esse é o ponto importante. Segundo, você sabe fazer silagem bem feita? Você consegue o mesmo padrão de silagem? Você manda lá na Exalc, no 3R Lab, em tantos laboratórios de análise bromatológica, e a tua silagem é sempre boa? É uma silagem A? Se você sabe fazer silagem, a gente já... Opa, parece que voltou aqui, eu tinha perdido a conexão aqui, vamos lá. Se você sabe fazer silagem, então a gente já tem uma gama maior de oportunidades usando silagem na dieta. Aí a gente já tem uma chance maior de resultado usando silagem na dieta. Agora, se você não tem muita capacidade de entregar uma boa silagem, aí a gente tem que ir para a dieta sem volumoso. E eu vou trazer esse exemplo aqui de análise de rentabilidade de uma dieta sem volumoso. Vamos lá. Muito bem. Considerando hoje uma dieta de grão inteiro. Então, é milho, grão e pellet. Marcelo, isso funciona? Funciona há muito tempo, já funciona em muitos lugares. Tem operações de 1.000, 2.000 bois aí, fazendo dieta de grão inteiro. Tem alguns segredos? Sim. Tem que fazer bem feito? Sim. Funciona? Funciona. Então, dentro de uma dieta de grão inteiro, nós temos o milho custando R$95 no saco. Eu vou usar esse exemplo aqui, não sei, da tua região pode ser mais, pode ser menos. Se você tem um poder de compra melhor, você vai pagar menos aí que R$95 um saco de milho. Mas eu vou considerar R$95, que é um preço médio, que talvez em muitas regiões do Brasil você consiga comprar um saco de milho a R$95 hoje. E o núcleo é R$3,80 o quilo. Então, uma diária, para esses mesmos animais, para essas mesmas novilhas que eu estou comparando aqui hoje, ela custa R$17,37. E uma dieta de grão inteiro com um animal que tem um potencial bom de ganho de peso, como foi o caso que eu citei aqui no começo, ela vai me entregar esses mesmos 1,5 kg de ganho de peso diário. Pode ser até mais, para macho, talvez 1,7 kg. Eu já tive resultado de 1,735 kg com grão inteiro, bem feito, animal Nelore, bom porte, boa caixa, com efeito compensatório moderado. Então, é possível, sim, botar 1,5 kg de ganho de peso em novilha com grão inteiro, porque é milho, e o milho, claro, tem as ressalvas, tem que ter um certo padrão de qualidade, esse milho óbvio, e um bom núcleo, de preferência com aditivo virgem amicina, que é o que mais ajuda na manutenção do rumen, do pH ruminal. Então, se eu botei o mesmo ganho de peso, só que a minha diária foi 17,37, isso significa que a minha arroba engordada, nesse caso, está R$226. Muito interessante, muito importante essa diferença de valor de arroba engordada, R$226, a gente tinha R$252. São R$26 a mais por arroba por boi que você está botando no bolso com essa dieta diferente. Ah, Marcelo, mas será que essa dieta dá mesmo esse ganho de peso? Porque você pode ter dúvida. Será animal sem volumoso? Quantos dias é o máximo que eu posso deixar esses animais em engorda? Não tem máximo. Adaptação bem feita, adaptação do rumen bem feita, as papilas prontinhas lá, queratinizadas, tudo certinho para absorver melhor, um bom núcleo, um bom manejo, animais saudáveis vão entregar o mesmo ganho de peso.
E aí, um percentual de rentabilidade, que no caso anterior estava 1,37%, nesse caso aqui sobe para 3,4% de rentabilidade ao mês. Nesse caso, agora a hora que eu falei da rentabilidade, eu considerei R$ 1,20 o custo diário, R$ 1,20 de custo operacional diário. Então, com R$ 17,37 de custo alimentar, mais R$ 1,20 operacional diário, um ganho de peso de 1,5 kg, neste sistema, com essas novilhas, com bom potencial de ganho de peso, eu consegui um retorno de 3,40% ao mês. É um bom número? É um bom número. Talvez você tenha melhor, talvez você pense que é impossível de chegar nesse número na tua realidade hoje. Mas sim, é possível, é fato, acontece em várias regiões. E ainda tem outras oportunidades e possibilidades de fazer confinamento sem volumoso, usando milho moído, usando uma fonte de fibra junto, usando núcleo farelado, de uma forma bem tranquila, porém, nesse caso, a gente já precisa ter uma estrutura um pouco melhor. Nesse caso de grão inteiro e núcleo, a estrutura é muito simples, é uma linha de coxo simples, uma adaptação bem feita, mas uma linha de coxo simples, uma pesagem dos ingredientes bem feita, mas em geral a gente já mistura e ensaca isso para ficar mais fácil. Então é bem tranquilo sim de chegar nesse resultado, com certeza. Bom, agora, já partindo aqui para o final da nossa conversa hoje, dessa manhã de domingo, é o seguinte: quando a gente já tem um bom patamar de ganho de peso, se você que está aqui com a gente hoje já confina há alguns anos e já tem um bom patamar de ganho de peso, o que pode ser melhor na tua operação para ajudar numa rentabilidade? Para quando você olhar os números e for analisar a sua rentabilidade, você falar, Marcelo, melhorou realmente. O que pode ser melhor? Conversão alimentar é um ponto importante. Se você já sabe o ganho de peso, que tem um ganho de peso padrão, aí a gente vai começar sempre a buscar melhor conversão alimentar. E quando eu falo em conversão alimentar, eu tenho que entender que é o tanto de matéria seca que eu estou colocando ali, quanto menos comida eu colocar e esse animal produzir mais ganho de peso, mais ganho de carcaça, já falando em eficiência biológica também, melhor é. Para ele aproveitar melhor a comida, eu tenho que cuidar melhor dessa usina de geração de energia que é o rumen. E eu também tenho que saber se eu estou tendo perda por processos fermentativos indesejados nos ingredientes que estão sendo fornecidos ali para os bois. Porque a realidade é o seguinte, toda vez que a gente fala em alimento para animal, alimento para ser humano, a gente tem que considerar que eles sempre estão um pouco contaminados por bactérias, por fungos, por micotoxinas, enfim, contaminações normais, que para a gente está tudo certo, porque nós não estamos aqui no mundo para ganhar peso, né? Tá certo que quando a gente come coisa muito contaminada, a gente passa mal e tudo bem. Mas no caso do boi e nas operações maiores, que já tem um ganho de peso padrão, em geral, na hora de comprar os alimentos, já tem uma seleção. Então, os alimentos dificilmente vão estar muito contaminados, com exceção de algum problema que tiver em silagem, porque silagem realmente é uma operação de guerra, né? Pega uma silagem de espiga aí, uma snap, uma silagem com um alto teor de NDT, muito importante aí para botar ganho de peso numa dieta, e se essa silagem tem algum processo fermentativo indesejado ou um problema de manejo de silo depois de aberto, numa operação grande pode ser um problema seríssimo e às vezes não detecta rapidamente, pode passar desapercebido. Mas eu quero considerar aqui que as operações maiores já têm alimentos comprados com bom padrão de qualidade. Então, eles nunca vão estar muito contaminados. É só um pouco. É bem pouco. E um pouco de bactéria que tem ali, tudo bem. A não ser que esse alimento tenha muita água livre, que é um conceito diferente. Além da umidade, é a água que está livre dentro do alimento. E aí, se esse alimento tem muita água livre, bactérias como o botulismo podem se desenvolver ali. Mas, muitas vezes, o giro é muito rápido, não vai dar tempo para acontecer isso. O animal recebe uma carga de bactéria menor e ele luta contra essas bactérias, só que para lutar, ele gasta energia, ele perde um pouco de ganho de peso. Então, existem maneiras hoje, aditivos, de ajudar o rumen nessa luta, nessa briga contra essas bactérias e principalmente contra micotoxinas e fungos. Porque país de clima tropical, como o nosso, tem fungo. Isso é normal. Deixou um pão em cima da mesa, você vê. Uma silagem branca, preta, você vê. Agora, e o resíduo que é seco e você não vê a colônia, porque não dá tempo de ver?
ele tem um pouquinho de fungo ali, mas esse fungo sempre produz um pouco de micotoxina. Então hoje, operação maior, que não tem um controle eficiente de alimento no tangente à micotoxina, ou um combate, um aditivo importante para resolver esse problema, está deixando dinheiro na mesa. É um ponto importante, e aí a gente fala de perdas e contaminações, porque é um certo desperdício isso. É um desperdício que, sei lá, vai deixar aí R$70 a menos por boi, R$120 a menos por boi, R$130 a menos por boi. Por menor que seja, sempre tem um pouco e sempre atrapalha um pouco. Então isso é muito importante e a gente tem que cuidar, porque se eu quero ser melhor, eu tenho que reduzir cada vez mais a minha perda. Então, cuidado com qualidade de alimento. Se você é menor, mais cuidado ainda, porque às vezes é uma loucura para fazer um silo, e às vezes esse silo não é concretado, e às vezes é aquilo que você tinha que fazer, mas a rotina é tão pesada dentro da fazenda que você tem que fazer aquilo realmente e tudo certo, porque não tinha outro jeito, é o que você conseguiu. Para daqui a um ano, dentro da sua lista de prioridades, quanto melhor a estrutura física onde você vai botar o material para ser ensilado, mais importante. Ou melhor, mais retorno você vai ter. Mas não dá para eu falar em melhorar a estrutura física hoje, porque hoje o que você tem está aí, está na vida real, está acontecendo hoje, com tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer um silo, e às vezes eu tive um problema numa roça de milho, e aí na hora de colher, que né, é esse que eu tenho que fazer. Usar um bom aditivo aí no momento de fazer a silagem, enfim, muito importante. Mas saiba que quando a gente tem uma variação na silagem, alguma coisa você tem que fazer, porque se tem fermentação e deseja dar ali bactéria e fungo, algum tipo de proteção para os animais tem que ter. Ou melhor, não é que tem que ter, pode ter, se você não quer deixar dinheiro na mesa nesse ponto, porque realmente esse tipo de contaminação, principalmente as micotoxinas, vão diminuir o ganho de peso e a resistência orgânica dos animais, ou seja, maior número de animais acometidos com sintomas leves, por exemplo, com corrimento nasal, não chega a ser pneumonia clínica, mas tem um corrimento nasal, e animal que tem um pouquinho de sintoma já está deixando de ganhar peso, porque ele precisa botar energia ali, a energia que ele direcionaria para ganhar peso, ele está gastando ali para combater aquelas contaminações. Muito bem. Só para fechar a nossa conversa de hoje, já que a gente falou em valor de venda, e eu tenho que lembrar isso para quem você vai vender essa carne, qual é o teu cliente, que você tem alguma coisa diferente para oferecer para esse cliente, ou você tem uma produção em escala, e aí você tem que fazer uma negociação rápida, você tem necessidade de vender 1.000 bois por semana, entregar lá no frigorífico, você tem 3, 4 frigoríficos, e essa é uma parte estratégia do seu negócio. E se você não tiver uma inteligência firme nesse momento, talvez a melhor dica que eu te dou é ficar atento com o valor da arroba, por exemplo, nesse ano. É ficar atento com algum mecanismo de proteção de valor de arroba no momento da venda desses animais, porque esse é um ponto, é um seguro da tua operação. É trabalhar tendo a certeza que, no mínimo, aquilo você vai ter de volta. O mercado virou de cabeça para baixo, sei lá, virou uma guerra, já está tendo... Alguma coisa aconteceu que é um fator que eu não posso controlar. Não posso controlar tudo. Mas ter um seguro, eu posso ter. Esse é um fator controlável. Então, para ter uma boa rentabilidade dentro do confinamento, para ganhar cada vez mais dinheiro, para comparar o teu resultado ano após ano, é muito importante que você feche o cerco e atue nos fatores que você pode controlar. Constância, manejo, dieta bem formulada, muito bem formulada, cada vez mais se proteger para evitar a perda de ganho de peso com essas contaminações e, finalmente, ter algum sistema de proteção para vender bem esses animais.